Bom dia, pessoal. Este é o 8º Café com Lingerie e o tema de hoje nós vamos falar sobre a máquina galoneira, né? Vamos tirar várias dúvidas de vocês, né? Falando sobre a máquina galoneira. E antes de começar a falar sobre a máquina, né? Se você ainda não conhece o meu canal de Telegram, eu te convido a participar com a gente do canal. Ao entrar lá, você vai ganhar o molde de um lindo short doll, de um conjunto de um short doll, né? Então entra lá do grupo de Telegram, lá eu posto dicas quase que diárias, tem áudios ou vídeo, mas são áudios, mas tem vídeos também, então quase que diários para tirar suas dúvidas, né? E se você ainda não conhece este canal, vale a pena você ir lá conhecer. E nós vamos então estar falando agora sobre a máquina galoneira, né? Qual a importância, né? Qual a importância da máquina galoneira para a confecção de lingerie, né? Tem muita gente que costura desde a adolescência e não usa a máquina galoneira, né? E nem sabe o quanto ela é importante porque aprendeu a costurar sem a galoneira, né? E então não está tão aberta assim para mudança. Então, assim, eu quero falar para você que a máquina galoneira, ela é muito importante na confecção de lingerie, né? Ela é uma máquina que vai, além de adiantar o seu trabalho, assim, adiantar muito, não é pouco não, né? Além de adiantar o seu trabalho, tipo de 70%, 80%, ou talvez até 90%, do quanto ela vai adiantar o seu trabalho, além dela melhorar a sua peça, né? Além dela trazer uma qualidade, né, bem diferenciada, né? Como hoje em dia nós sabemos que o elástico que são colocados na maioria das calcinhas, né, mais o viés elástico devido a essa facilidade, né, devido à facilidade de colocar usando a galoneira e também a qualidade, né, fica uma peça mais delicada e quase todas as calcinhas e os sutiãs, né, calcinhas e sutiãs, falo as calcinhas porque o que mais exige a galoneira da gente, o que mais adianta o serviço da gente usando a galoneira, porque pensa você passar o elástico, né, na perna da calcinha, na cintura, né, e nós sabemos que sem a galoneira, né, a gente tem que passar o elástico na máquina reta, zigue-zague ou zigue-zague ou 3 pontinhos, e nós sabemos que tem que passar de um lado, depois vira para colocar do outro, né? Então o tempo que você leva colocando o elástico nas pernas e na cintura de uma calcinha, você utilizando a galoneira, esse tempo que você gastou em uma calcinha, talvez você consiga passar em 10 calcinhas. Então, ela agiliza muito o trabalho da gente, deixando, né, a peça com muito mais qualidade do que, né, feita de outra forma com outros elásticos. Então, assim, quero dizer para você que vale muito a pena, né, investir numa galoneira. Você que está, né, começando na confecção de lingerie, não sabe se ela vai te ajudar ou não, né? Muita gente às vezes acha que não compra porque ela é um pouco mais cara. Mas se você soubesse o quanto a galoneira iria te ajudar na confecção, né, você não pensaria 2 vezes antes de comprar, antes de ficar sem ela, né? Então, se você antes estava com dúvida se comprava ou não, né, uma galoneira, se ela ia adiantar o seu trabalho, se ela ia te ajudar ou não, eu acredito, né, que depois desse café com lingerie você, né, vai sair daqui na certeza de que uma galoneira é muito importante na confecção de lingerie, né? E assim, né, a função dela, né, como eu disse para vocês, a função dela para gente que confecciona lingerie, é costurar o viés elástico, ou seja, né, serve também para alguns outros trabalhos só que esses outros trabalhos do qual eu estou falando dá para fazer em qualquer uma outra máquina. O viés elástico dá também para costurar em uma outra máquina sem ser a galoneira? Dá também. Só que não deixa com a mesma qualidade da galoneira. Por mais que a pessoa tenha habilidade, né, por mais que a máquina seja boa, as outras máquinas, né, a máquina reta, né? Muita gente coloca o viés elástico usando os 3 pontinhos, é uma inovação para quem não tem a galoneira, ou seja, para quem não aprendeu a usar.
porque tem muita gente, tem muitos seguidores, muitas pessoas que adquiriu o meu curso, que adquiriu meus moldes, que acaba comentando que não usa galoneira, até tem em casa, mas não usa porque achou muito difícil usar, né? E eu fico assim me perguntando, como assim que não aprendeu a usar a galoneira, por mais que seja difícil? Vale a pena investir em você mesmo, vale a pena você se desafiar até aprender, porque assim como eu disse, se o seu tempo pode ser reduzido, né, de uma calcinha para 10 calcinhas, né? O seu tempo pode ser, o seu tempo é precioso na confecção. Então, se você perder muito tempo, né, para colocar um elástico, um viés elástico numa calcinha, ainda além de tudo, ela fica mais inferior, né? Além de você perder muito tempo, a peça fica mais inferior. E você vai ter que vender ela por um valor mais barato do que você poderia vender se estivesse usando a galoneira, né? Então, não tem por que você ter uma galoneira em casa e não usar, né? Tem muita gente que consegue passar o viés elástico na máquina reta, né? E ficar perfeita, né? Fica bonito. Já vi muitas pessoas, né, pelo menos em foto, né, nunca vi nenhuma peça na mão que eu tivesse a certeza que foi feita com... Maria. Que eu tivesse a certeza que foi feita com a máquina reta. As que eu já vi foi tudo por foto, então eu já vi umas bem perfeitas, mas eu sei que a qualidade não é a mesma da costurada na máquina galoneira. Tá caindo um temporal, né? Vai estar fazendo um barulho agora aqui no vídeo, porque não é inevitável não ter nenhum barulho, porque tá muito alto o barulho da chuva. Então, eu quero que você saiba que comprar uma galoneira é um ótimo investimento. Jamais você vai estar jogando dinheiro fora adquirindo uma galoneira, né? Que é super, né? Uma super máquina na confecção de lingerie, né? Pode-se dizer que metade do trabalho que você faz numa peça de calcinha é feito na galoneira, por causa do tempo que você iria gastar nas outras máquinas, e esse tempo será bem reduzido, né? Você passando o viés elástico assim, né? Na máquina galoneira, bem mais simples, né? E também é importantíssimo para você que está iniciando a confecção, e agora você ouviu, a Selma está falando aí da galoneira, eu vou comprar uma, né? Já fica sabendo que se você está comprando numa loja física, já pede um aparelho para colocar o viés elástico, porque esse aparelho que a gente usa, ele não vem na máquina, né? Onde vende as máquinas, normalmente tem esse aparelho para vender, então já compre o seu aparelho, né? Para que você não perca tempo, né? E não fica pensando que não vai precisar. Então, o aparelho é importantíssimo, né? Que aparelho é esse, né? O aparelho que a gente usa para passar o viés elástico, porque você pode aprender na mão, né, manual, pode sim, mas vai dar muito mais trabalho e não vai agilizar o seu tempo, né, como com o aparelho. Então, não deixe de comprar o aparelho, né? Você pode comprar o aparelho na espessura que você quiser, sendo que, né, as calcinhas e os sutiãs mais usados são com o aparelho de 16 milímetros ou 15, né? Então, a maioria deles mede-se 15 ou 16 milímetros, que é o que a gente passa o viés elástico de 16 milímetros, que é o mais usado. Há alguns que pode ser, alguns viés elásticos que você pode encontrar de 15, de 17, mas aí tá, né, nessa média aí, 15, 16, 17. Todos eles vão passar no mesmo aparelho. E o aparelho que vai ser passado é esse aparelho de 15 ou 16 milímetros. Então, esse é o aparelho que você não pode ficar sem ele ao adquirir a sua máquina galoneira, né? E se for pela internet, que seja, também você consegue comprar, né? Lembrando que se você vai adquirir o aparelho, você precisa especificar em qual máquina você vai colocar o aparelho, porque as pessoas fazem o aparelho de acordo com a máquina, né? Porque algumas fixam num lugar, outras já são em outras, né? E a galoneira que nós usamos, né, é a galoneira simples, né, de 3 agulhas, é a galoneira utilizada na confecção de lingerie, porque eu sei que você pode estar se perguntando, mas parece que tem várias galoneiras, sim.
né? Tem a galoneira BT, né, que é aquela que refila, que ela corta a tirinha do tecido. Não é essa galoneira que a gente usa para passar o viés elástico, não é a BT, que ela também é até um pouco mais cara, né? E tem a galoneira aberta, fechada. Nós utilizamos mais a fechada, né? Ela é planinha em cima, você vai observar que ela é quadradinha em cima, quadradinha no lado. Essa é a que nós utilizamos na confecção de lingerie. Por quê? Porque quando a gente coloca o aparelho do viés elástico nela, nós temos a opção de usar com o aparelho e sem o aparelho, mesmo que você não precisa tirar o parafuso do aparelho para poder tirar ele de lá. Você consegue usar a máquina nas duas funções sem precisar remover o aparelho da máquina, né? Porque nós sabemos, né? Eu sei, talvez você não saiba, que encaixar um aparelho na máquina exige muita habilidade, né? Muitas costureiras não conseguem colocar. Eu mesmo tenho dificuldade em colocar o aparelho no lugar, porque ele tem que estar muito ajustado para poder passar direitinho na calcinha, principalmente no sutiã, né? Então você precisa ter um técnico para poder colocar esse aparelho na sua máquina, porque não é simples assim como parece de colocar ele no lugar, né? Então esta galoneira que nós utilizamos, você pode utilizar ela com o aparelho, caso você precisa para fazer outra coisa com ela, caso você precisa da máquina para fazer uma barra, para fazer outras coisas mais, você vai abrir a gaveta da máquina, né, onde o aparelho está fixado em cima. Quando você abrir, que a tampa baixar, sua galoneira está ali livre, né, para que você possa fazer qualquer um outro trabalho que não exige o aparelho, porque se o aparelho estiver fixado nela e você for costurar do jeito que está lá, vai te atrapalhar todo, não tem como, né? Então você precisa tombar, né, abrir a gavetinha, né, aquela gaveta que a gente abre para poder passar as linhas. Você precisa abrir aquela gaveta para que você possa usar ela para outras coisas. Mas quais são essas outras coisas? Nós na confecção de lingerie usamos ela para colocar o elástico na cintura do short doll, né? Usamos para colocar o elástico na cintura do short, das calças de dormir, né, dos pijamas. Então a gente precisa nessa hora de baixar, né, a tampinha ali, né, onde está o aparelho, para a gente poder costurar esse elástico que a gente coloca na barra, na cintura dos shorts. E também muitos sutiãs a gente coloca o elástico cru, né, e assim a gente precisa da overlock e da galoneira, né? Então precisamos da galoneira também para passar o elástico no cós dos shorts. E outra coisa também sobre o aparelho que a gente passa o viés elástico precisa de um parafuso para tensionar o elástico, né? Algumas vêm com um tensorzinho de uma molinha, outros não tem a molinha. O que eu uso mesmo não tem a molinha, mas tem o parafuso. Sem o parafuso de colocar tensão no elástico e tirar, não serve para colocar viés elástico. Esse sem o parafuso serve para outras funções, serve para colocar o viés de biquíni, né? Para outros que não vai precisar franzir. Mas o que a gente usa para colocar o viés elástico precisa do parafuso de tensor. E eu vou estar deixando aqui, né? Você já vai estar vendo aqui, estou te mostrando, né, qual é o aparelho que nós utilizamos na confecção de lingerie. E assim como eu disse, ele é de 16 milímetros, o mais usado, e também usa-se aquele elástico mais largo. O mais largo as pessoas usam nas peças plus size, que é o de 2,5. Se você for utilizar esse elástico mais largo, você vai precisar de trocar o aparelho para um aparelho, né, mais largo, um aparelho de numeração maior. Mas esse aparelho ele já é menos usado, né? E você que deve estar assim, nossa, né? Porque se você já pesquisou na internet, você vai ver que tem muito aparelho mesmo. Então não fica se confundindo, procurando que aparelho comprar, se é esse, se é aquele. O aparelho utilizado para confecção de lingerie é esse que você está vendo aí. Se você quiser do elástico mais largo, ele é o mesmo, sendo que com a numeração maior. Não é nenhum desses outros que você já pode ter visto. Outro dia eu estava vendo uma página que tinha inúmeros, acho que tinha centenas de aparelhos. Eu falei, gente, a pessoa que não entende,
fica confuso vendo esse tanto de aparelho. Então, porque tem aparelho para tudo, né? Então, se você está com intenção de confeccionar lingerie, não tenha dúvida que o único aparelho que nós utilizamos é esse, não precisa ficar buscando em outros canais, buscando, né, que é esse aparelho e pronto. Você só tem que comprar ele de qualidade, né? Porque já vi muitas pessoas dizer que comprou e ele não conseguiu encaixar direito na máquina, não porque não encaixou na máquina, mas sim porque o elástico fica às vezes saindo de dentro do aparelho e assim danificando a peça, né? Então o aparelho é esse e pronto, não precisa procurar mais outro que não vai dar certo. Então o nome desse aparelho é aparelho para passar viés elástico de 16 milímetros, não tem outro nome, né? E se você for comprar ele online, no Mercado Livre você encontra, né? Você vai pesquisar lá aparelho para passar viés elástico de 16 milímetros, pronto, né? Já vai aparecer lá para você. E se você for comprar na loja física, normalmente onde vende máquinas industriais, você vai encontrar ele para comprar. Então, aí essa máquina galoneira da qual eu estou falando, né? Como eu tinha dito, ela vem com 3 agulhas, né? A maioria das costureiras tira uma agulha, vai remover uma agulha, né? A minha mesmo eu tirei uma agulha, só costuro com 2 agulhas, porque é o essencial para nós. 2 agulhas está ótimo, né? Você pode costurar ali com 2 agulhas, porque 2 agulhas vai levar um rolo de fio de elanca ou poliamida, que muita gente usa, né? O fio de overlock comum de poliéster para confeccionar lingerie está totalmente errado. Você pode utilizar sim, mas ele serve como um quebra-galho, né? Ele não é o ideal. Então, na galoneira nós vamos utilizar um fio de elanca ou poliamida, né? Que é aquele fio que o povo chama de overlock, mas como eu estou dizendo, não é o fio de overlock comum, né? Embora nós utilizamos este fio tanto na galoneira como na overlock para confeccionar lingerie, esse fio de elanca ou poliamida. E mais 2 rolos de linha reta, 100% poliéster. Então, com as 2 agulhas na máquina galoneira, nós vamos estar utilizando 3 rolos de linha, né? Um fio de elanca ou poliamida e 2 linhas retas. Se você optar por costurar com as 3 agulhas, pode? Claro que pode. Você pode sim usar as 3 agulhas, que aí vai estar com a lançadeirinha, né? E aí vai gastar mais linhas, né? E pode ser que te dê um pouco mais de trabalho. Se você é iniciante, eu não vejo assim importância de deixar a 3ª agulha. Ela faz um ponto diferente, né? Um ponto bem bonito, sim, mas você vai gastar ali mais uma linha reta e mais um fio de elanca ou poliamida. Então significa que se você deixar as 3 agulhas, você terá que trabalhar com 2 fios de elanca ou poliamida e 3 linhas retas. Então você vai estar gastando muito mais linha e não há necessidade disso, né? Então, e esta galoneira, qual é a melhor, né? Então, vou te falar daqui um pouco, né, qual é a melhor. Agora eu vou te falar sobre a galoneira de 2 agulhas, que eu sei que tem muita gente mesmo com essa dúvida e quer essa galoneira, porque sabe-se que ela é bem mais barata. Nossa, eu não posso comprar a galoneira de 2 agulhas? Qual é essa galoneira de 2 agulhas? É a galoneira semi-industrial, né? Então, essa galoneira semi-industrial eu não indico para ninguém, né? Nem para o inimigo. Por quê? A única galoneira semi-industrial que existe é da Bracob, né? Eu não sei, né? Eu tô falando que existe até onde eu conheço. Vai que, né, que existe alguma por aí, alguém apareça com ela e fala, não, tem essa aqui. Não conheço, né? Já com o tempo que eu tenho de costura, de seguidores e tudo, todo mundo comenta, todo mundo posta, todo mundo pergunta. Foram vários técnicos que já passaram por aqui, né? Já comprei máquinas em vários lugares e não conheço, né? Então eu acredito que não existe outra máquina galoneira semi-industrial sem ser a Bracob. E a Bracob é uma marca dor de cabeça para quase todo mundo. Então, assim, eu aqui posso falar tranquilamente dela, porque quando eu falo em grupos, né, normalmente em grupo, quando 100 pessoas levantam o dedo falando assim, misericórdia dessa galoneira, aparece uma para dizer, eu tenho uma e amo a minha. Então, assim, né,
A cada acho que 100 mil pessoas, sei lá, aparece uma que diz que gostou, que deu certo. Mas o que acontece? Né? Eu, assim como o técnico diz que esse tipo de máquinas que dá muito problema, elas vêm com uma grande remessa com defeito, né? Então, se fabricaram ali 100 máquinas, deve ser que dentro dessas 100 deve sair uma ou duas perfeitas, o resto tudo tem defeito. Então, você vai comprar uma máquina assim para você, né? Então, muita gente fica perguntando, querendo comprar, porque ela é bem mais barata, mas só porque a chance dela de te dar problema é máxima, né? Então, de você sair com uma boa dela é mínima, né? Então, vai ser bem difícil você conseguir sair, né? Comprar uma máquina dessa e se sair bem e gostar, né? Porque se ela é uma máquina que dá problema para quase todo mundo, né? Vai ser muita sorte sua se não der para você. Então, não vale a pena você investir numa máquina assim, né? E essa marca em outras máquinas, né? Se ela dá problema nessa, eu não compraria em outras marcas, em outras máquinas, né? Porque essa marca tem ela, né? Tem a industrial, tem outras máquinas com essa mesma marca. Então, se ela deu problema para esse tanto de gente, eu não compraria nenhuma com essa marca, né? Sim, infelizmente, né? Que os fabricantes delas não me ouçam, porque eu tenho que esclarecer vocês, porque principalmente que eu trabalho muito com iniciante, eu não quero que nenhuma delas desperdice o dinheiro, né, comprando uma máquina que vai trazer dor de cabeça. Essa semana mesmo tinha uma pessoa comentando no grupo que ela comprou uma novinha na loja, chegou em casa, a máquina não costurou. E aí ela voltou lá, a máquina ficou o dia inteiro, o técnico regulando ela, e o técnico não conseguiu deixar ela costurando, passou uma segunda máquina, trocou a máquina para ela da mesma marca, que ela não conseguiu nem levar para casa, porque na hora do teste a máquina não costurou, né? Então ele mesmo lá pediu para que ela escolhesse uma outra máquina, né? Então, né, a máquina zerada lá, a máquina nova, nunca foi usada, teve que passar para a segunda máquina e nenhuma das duas não saiu costurando, ela teve que trocar de marca, né? Um problema sério tem com essa marca, então não vale a pena investir. Não tem máquina galoneira doméstica, não tem, só tem ela industrial e semi-industrial, e a semi-industrial é dessa que eu acabei de falar. Então, qual a opção que você tem de comprar uma galoneira industrial? Apenas industrial, né? E assim, qual a melhor marca? A melhor marca de galoneira que eu indico que você compra, tirando essa máquina que eu acabei de falar, né, que é da Bracob, é a máquina que seu dinheiro der para comprar. E qual é a melhor? É a nova, né? A máquina nova é sempre a melhor opção. Se você vai comprar nova, não é Bracob, pode comprar qualquer marca que você vai estar acertando, né? Claro que a gente sabe que quanto melhor, mais cara e é melhor para a gente, mas desde que você consiga comprar, ótimo, né? Então, a melhor marca conhecida no mercado é a Ciruba, né? Só que a Ciruba também é muito marca, porque é uma marca que chama atenção, que todo mundo, as antigas costureiras, conhecem ela como a máquina, né? Então é uma máquina muito boa, mas eu posso dizer para você que eu tenho várias máquinas de outras marcas comprada nova e nunca deu problema, né? São máquinas boas, né? Então você pode optar por qualquer uma, porque a Ciruba, infelizmente, ela é um preço altíssimo, é um preço muito elevado. Eu acho que não precisava tanto. Ela é o dobro do preço das outras máquinas, né? Quase todas as máquinas dela é o dobro. Por exemplo, se você vai comprar uma máquina galoneira Sum Special, se ela te custar 4 mil, a da Ciruba vai ser 8. A Overlock, se ela custar 2.500, a da Ciruba vai ser 5 mil. Então, assim, às vezes eu acho que não vale a pena você dar o dobro do valor numa máquina, sendo que você pode comprar outra marca nova, excelente, né? Então, tem muitas outras marcas que você pode optar por ela, que não seja a Ciruba também. A Ciruba é a melhor? Mas eu mesma acredito que ela tem mais nome do que qualidade, né? Claro que a qualidade dela é ótima, né? É uma máquina perfeita, mas eu quero dizer que tem outras
com a mesma qualidade que ela, com a metade do valor, né? E quais são essas? Né? A Singer também é uma máquina muito boa, né? Eu acredito que ela está em segundo lugar, depois da Ciruba vem a Singer, que também é um pouquinho mais cara, né? É uma máquina que vale a pena você investir, mas eu tenho várias máquinas Sum Espécie, tem Zoge, né? Então tem muitas outras marcas que você pode optar, que são valor médio, não é a mais cara, mas também, né, não é ruim. Então vale a pena você, né, escolher a que você quiser, desde que seja nova e não seja Bracov, desde que seu dinheiro dá para comprar. Então pode ser Ciruba, pode ser Singer, pode ser Sum Espécie, pode ser, né, que você optar. E a Mata eu não tenho, né, mas eu já ouvi dizer que ela é boa e ela me parece que é uma das mais baratas. Então eu acredito que você deve ter percebido a importância da galoneira na sua confecção, né? E é uma máquina que você comprando ela nova, você não vai ter problema tão fácil, né? É uma máquina que não acostuma dar problema, né? É a questão da regulagem de ponto mesmo. Eu tenho a minha mais ou menos 5 anos, comprei nova, nunca tive problema com ela nunca nem desregulou o ponto, né? Para não dizer que ela nunca desregulou, uma vez eu quis colocar a terceira agulha, porque a terceira agulha não é fácil de colocar, porque tirado umas pecinhas dela lá, eu chamei um técnico e pedi para ele trocar, e ele trocou, né? E ele colocou essa outra agulha. Ele colocou essa outra agulha e a máquina não ficou costurando tão bem assim. Aí, né, fiquei meio contrariada, pedi para ele vir tirar, já não quis mais. Falei, não, tira que eu não quero mais trabalhar com a terceira agulha. E quando ele tirou, a máquina ficou com um ponto meio ruim. Aí teve que regular. Mas se não fosse eu ter feito isso, né, pedido para o técnico mexer nela, para colocar essa terceira agulha, eu não tinha tido problema, porque até hoje ela nunca desregulou o ponto. Então, é uma máquina que não desregula o ponto tão fácil, né? E lubrificação automática, você não vai ter problema com ela tão fácil, né? Eu já acrescentei um pouco óleo, que eu percebi que o óleo estava baixo, né? Isso eu já fiz acho que umas 2 vezes, mas e se ela desregular o ponto, né? Se ela desregular, se fosse em questão de regulagem mais profunda, de abrir máquina, essas coisas tudo, né? Eu posso te dizer que eu não faço isso, não quis aprender, né? Porque na verdade eu até quis tentar nas outras, né? Outra industrial, e achei que não vale a pena, porque a gente perde muito tempo tentando regular o ponto da máquina, né? E gastando um tempo que a gente ganharia esse dinheiro bem mais fácil confeccionando lingerie. Então eu penso que é bem melhor eu costurar, fazer aquilo que eu já sei fazer, costurar lingerie, vender e pagar um técnico, do que eu ficar lá tentando regular o ponto, como eu já fiz em outra máquina, leva 1 dia, 2 até 3 dias tentando deixar a máquina funcionando, e achar que deixei funcionando e passa ali uns 3 dias, ela volta o que estava, né, com ponto ruim, e tenho que chamar um técnico. Perdi 3 dias, perdi o valor do técnico, né, sendo que eu poderia ali ter ficado nesses dias todos trabalhando, confeccionando lingerie e ter pago um técnico e ter evitado dor de cabeça. Então, se você não tem intenção, como eu sempre digo, de se tornar um especialista em máquina, né? Então, vale a pena você chamar um técnico. Mas eu quero te dizer que se você comprar a máquina nova, você não vai ter problema tão fácil assim. E a máquina usada, eu posso comprar? Pode comprar sim, mas eu sempre aconselho quem for comprar máquina usada, observar se ela é de segunda, porque a máquina às vezes ela é de terceira, quarta, quinta, né? E também às vezes a máquina é só de segunda, você fala, não, é de segunda, só teve um dono. Eu vou comprar porque ela tá com a cara nova, tá toda bonitinha, né? Uma coisa que você tem que observar, não observa muito a mesa da máquina, porque eu já vi muita gente falar, ela tá ótima, a mesa dela tá bonita. Não, mesa eles trocam. Mesa, as pessoas trocam a mesa da máquina, né? Então, isso aí não tem essa de dizer que a máquina tá nova, porque a mesa tá nova, não. Porque eles trocam na hora que a mesa fica ruim para poder vender, né? E se às vezes você sabe que a máquina é de segunda e fala, não, ela tá bonitinha, né? Eu vou comprar porque ela é só de segunda. Você tem que observar quem era o dono dela. Porque de repente ela é só de segunda, mas o dono trabalhava tanto nela
era de indústria, que não vale a pena comprar porque ela já se desgastou o suficiente, que você ia usar em 10 anos, ele pode ter usado ela em 1 ou 2, né? Então ele talvez deixou a máquina já bem ruim pelo uso, né? Usou demais. Então não aconselho que compre máquina usada de grandes indústrias se você souber, né? A não ser que seja uma indústria ali que fechou, né? Ou algo assim. Agora, se for, né, aquela que está querendo fazer a troca de máquinas, porque existe isso, vende todas as máquinas com pregão e troca, né? Compra todas as máquinas novas, aquelas ali nem sempre estão boas, né? Porque ele desfez porque elas já estavam muito gastas. Então, tomar muito cuidado nesta hora de comprar máquina de segunda, né? Sendo que ela está bem gasta. Então, pode-se comprar de segunda? Sim, pode, mas observa para ver se ela está com funcionamento bom, né? Se ela não é uma máquina que já está bem desgastada, porque se você compra uma máquina usada pela metade do preço e depois você vai ter o técnico todo dia na sua porta gastando com ele, né? Que vantagem você tem nisso? Então, não vale a pena, né? Então, a última pergunta, posso fazer lingerie sem a máquina galoneira? Claro que pode, né? Você pode sim fazer sem ela, mas como eu disse né, no início eu falei muito com vocês sobre a diferença de fazer com ou sem, não preciso repetir, né? Já dá para você saber bem qual a diferença que tem entre você costurar lingerie com a galoneira e sem a galoneira, né? Então eu acredito que vale a pena você investir, e você que está com a sua guardada em casa, que não aprendeu a usar ainda, vale a pena você se esforçar para aprender, porque depois que você aprender, é como se você tivesse na sua garagem um carro e uma bicicleta, né? E você tivesse andando anos de bicicleta, deixando o carro guardado, porque tem medo, tem pavor de pegar no volante. Se um dia você pegar no volante e dirigir, você vai falar, meu Deus, por que eu não aprendi a dirigir antes? Por que eu já não peguei esse carro antes? O tanto que esse carro agilizou a minha vida, né? Então, mais ou menos assim, né? Mais ou menos não, é puro isso. Se não é uma diferença entre o carro e uma carroça, porque a diferença ainda talvez seja maior, né? Então, vale a pena você aprender a usar a sua máquina galoneira. Eu sei, eu tô falando, gente, porque eu sei que tem muita gente com galoneira guardada, que eu já vi nos grupos, já comentaram comigo, né? Eu tenho, mas não uso, então vamos usar essa galoneira, né? Para poder ganhar mais dinheiro mais rápido, né? E deixar as peças com mais qualidade. Qual a função daquele olhinho? Uma bolinha com óleo? Então, tem um botãozinho que fica em cima lá da galoneira. Ali, quando você está costurando, você vai perceber se ela está com óleo ou não. Porque quando você costura, o óleo fica batendo lá em cima, né? Quando você está costurando, o óleo da máquina, ele vai batendo lá naquele lugarzinho lá que você vê aquele botãozinho de transparência, mas é por ali também que a gente coloca o óleo na máquina. Aquele botãozinho você tira, abre, despeja o óleo, né? Claro que você não pode ir despejando assim, tem que saber se o óleo baixou mesmo ou não. Aí tem um marcador embaixo também que dá para você observar se o óleo tá baixo ou não, né? Lá no botão, lá no buraquinho, na rodinha embaixo, né? Parece um botão também transparente, marca o nível do óleo. E em cima você vai saber se ela está com óleo ou não também, porque ao costurar o óleo fica supitando e ele fica batendo lá nesse botãozinho transparente. Então, se ela não tiver com esse olhinho batendo lá quando estiver costurando, já dá para saber que a máquina está precisando de óleo. E também, né, mas ela demora muito tempo para poder precisar de trocar óleo, né? Depende do uso, né? A minha mesmo, eu vim acrescentar óleo nela, já estava com acho que uns quase 2 anos e meio de uso, né? Então, demora muito tempo. Não pode sobrecarregar ela de óleo, né? Porque dá problema. E também, se você perceber que o óleo não está subindo lá, tem que correr e dar um socorro, porque é igual o carro. Se deixar sem óleo, vai estragar as peças, vai estragar o motor, né? Qual óleo é esse que usa? Qual óleo que usa? Então, o óleo é o óleo próprio para a máquina. Não é aquele óleozinho verde que a gente usa lá, aquele óleozinho Singer, né, que a gente pinga lá na máquina, naquelas máquinas domésticas, não é, né? É o óleo próprio para máquina industrial. Você vai comprar como óleo para máquina industrial, né? Tem
Várias marcas. Então, pessoal, como eu prometi que eu ia estar tirando dúvidas, né, sobre o café com lingerie passado, né, que da segunda-feira passada, né, e nós falamos sobre a máquina reta zigue-zague, né, então tem algumas dúvidas aqui sobre a máquina reta zigue-zague que eu vou estar respondendo aqui agora. Então, a primeira aqui é da Isabel Alves dos Santos. Ela diz aqui: oi, Selma, quanto tempo você levou, né, para aprender a confeccionar? Né, então, eu levei pouco tempo para aprender a confeccionar. Assim, eu comecei do zero, assim como muitos de vocês, eu sei que começaram também, mas é do zero mesmo, né? Nunca tinha costurado em máquina, né? E comecei do zero e com mais ou menos no segundo mês eu já estava vendendo as minhas peças. Então, assim, né, eu me orgulho demais disso e eu acredito que se eu conseguir, você também consegue. Vocês também conseguem, né? Você que está me vendo aí também vai conseguir, né? Não é porque eu era nenhum gênio, não, porque eu sei que eu não sou, né? Então, se eu conseguir, você também consegue. No segundo mês, mais ou menos, que eu estava costurando, eu já estava vendendo as minhas peças. Então, foram poucas peças perdidas no aprendizado, né? E a próxima aqui é: oi, Selma, eu adoro o seu trabalho. Ah, tá, e quero dizer para você que eu aprendi nesse tempo já nas 3 máquinas, né? Eu aprendi na reta zigue-zague doméstica, na galoneira industrial e na overlock industrial. Aprendi nessas 3 de uma só vez. E também outra coisa que eu quero dizer é que eu aprendi em casa, assim como você deve estar aprendendo comigo aí do outro lado, foi assim que eu aprendi também, né? Não tive nenhuma aula, não tive nenhuma professora do lado, não. Eu aprendi no virtual também, tá? Não, claro que eu não aprendi sozinha, para dizer não aprendi sozinha, não. Eu aprendi vendo, aprendi no virtual, né? E levei esse tempo para poder aprender. Então, eu quero que você leve menos tempo que eu ainda, né? E a próxima pergunta aqui é da Neide Moreira. Ela diz aqui: oi, Selma, eu adoro seu trabalho, queria saber se tem como fazer as lingeries só na reta e overlock. Né? Tem como fazer as lingeries só na reta e na overlock, né? Claro que se essa reta fazer um zigue-zague, porque sem o ponto zigue-zague aí é complicado, porque você precisa de costurar o elástico, né? Dá para fazer? Dá também, mas para costurar o elástico nas pernas, nas cinturas, na base do sutiã, você vai precisar ou da galoneira ou da zigue-zague ou 3 pontinhos. Só na reta não fica tão bom, né? Mais chance de arrebentar o ponto, né? Então, dá para fazer? Dá sim, mas claro que assim como eu estava falando agora sobre a máquina galoneira, já dá para você saber qual a diferença que vai fazer tendo uma galoneira ou não. E a próxima pergunta é da Nadir Maria. Ela diz aqui: boa tarde, Selma, eu ainda vou comprar a semi-industrial. Eu queria saber se a semi-industrial faz ponto zigue-zague. Sim, a semi-industrial tem ela só zigue-zague, só 3 pontinhos, ou só reta, ou tem ela reta com zigue-zague ou reta com 3 pontinhos na semi-industrial, né? Já tem algumas marcas industrial que tem as 3, que eu até descobri recentemente, que tem as 3 numa só, né? Que faz reta, zigue-zague e 3 pontinhos, industrial. Mas a semi-industrial ela faz 2 pontos, né? A minha faz reta e zigue-zague, né? Que eu não ia optar pelos 3 pontinhos, né? Sendo que eu estava precisando do zigue-zague. Né, o 3 pontinhos é beleza, é decoração, né? Para quem está começando é mais importante um zigue-zague do que os 3 pontinhos. Espero ter ajudado vocês. Eu vou aqui para a última. A Rosimeire Rosita. Ela diz aqui: Selma, pode fechar lingerie na zigue-zague doméstica? Porque minha overlock é semi-industrial, não fecha bem. Por mais que o técnico regula, ou eu passo o overlock assim mesmo, né? A pergunta dela: se ela passa overlock, se ela faz, né, a costura da overlock na overlock mesmo, ou se ela passa na zigue-zague doméstica. Então, se o ponto não tá bom mesmo nessa máquina overlock,
né? Você vê que o ponto tá abrindo, tá arrebentando, assim, infelizmente, é preferível você passar na sua doméstica lá reta, né? Do que passar nessa máquina semi-industrial que você diz que está desregulada. Mas se você estiver passando a costura e ela estiver assim desregulando muito, mas estiver com a costura que dá para passar, como que é essa costura que dá para passar? Você abre o tecido, né? A costura faz de conta que vai abrir, e quando você solta o tecido, né? Como se fosse um elástico, a costura volta para o lugar. Se tiver assim, tá bom. Mas se você estiver abrindo o tecido e a costura abre e ela não volta para o lugar, aí a máquina não tá boa, ou seja, se estiver arrebentando o ponto na hora que você puxar. Aí se tiver assim, realmente não pode costurar com ela. Você pode sim costurar no zigue-zague, só porque ela não vai deixar uma qualidade tão boa para que você possa vender sua peça com um valor bom, né? Você tem como costurar na reta, né? Você faz um zigue-zague lá para fazer o acabamento no final do tecido, mas, né, vai ser uma peça inferior que não dá qualidade para que você possa colocar um valor bom, né? Você pode ser que vai vender até menos devido a não ter aquela qualidade bonita com acabamento de overlock, né? Vale a pena você ir costurando e vendendo, né? Mas juntando dinheiro para poder adquirir uma overlock, porque senão você vai vender muitas peças com pouca qualidade e assim você perde suas futuras clientes que poderiam comprar muito de você, né? Pode ser que deixe de comprar, porque quando você estiver com todas as máquinas costurando bem, fazendo bonito, elas não vão confiar, vai falar assim, ah não, eu comprava peças dela e as peças não eram boas, né? Então, às vezes nem quer ver para ver que teve uma mudança ali. Então, né, não vale a pena você investir muito em costura para vender se as máquinas não estiverem reguladas, né, e fazendo um ponto bonito. Mas também não é muito interessante você ficar costurando somente na máquina reta e zigue-zague para venda, né? A não ser que você consiga deixar uma qualidade, né, extraordinária, que algumas pessoas conseguem fazer um milagre com a máquina reta zigue-zague. Mas se não for o seu caso, vale a pena você investir, né, nas máquinas, né? E o assunto hoje, né? Aqui eu estou só tirando as dúvidas do café com lingerie passado, mas o nosso assunto, né, de hoje foi sobre a máquina galoneira. A aula passada foi sobre a máquina reta zigue-zague, agora sobre a galoneira, né? E no próximo nós vamos estar falando sobre a overlock, né? Então, se você tem dúvidas sobre máquinas, né, não deixe de acompanhar o Café com Lingerie, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 9 horas da manhã, né? Não perca os nossos episódios, são muito importantes para você, né? Vai te ajudar a tirar, né? Nós vamos tirar muitas dúvidas de vocês, eu acredito. Então, espero que você tenha gostado deste Café com Lingerie de hoje. E se você tem alguma dúvida, né, sobre a galoneira, né? Foi o tema de hoje. Se você tem alguma dúvida sobre a galoneira, deixa aqui embaixo a sua dúvida ou o seu comentário, o que for, né? Se for dúvida, nós vamos estar tirando no próximo Café com Lingerie, né? Então, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder as novas notificações, deixa o seu like e não esqueça do Telegram, né? O link está aqui abaixo para você clicar e entrar no canal de Telegram e fazer parte com a gente. E para fechar, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Se você tiver mais dúvidas sobre a galoneira ainda, eu vou estar deixando um vídeo aqui abaixo, né? Para você clicar e entrar. Assim você vai estar tirando mais dúvidas que eu vou estar mostrando na prática, né? Sobre a galoneira. Então é isso. Tchau, beijo e até o próximo Café com Lingerie.